tarde. Boa tarde. Vamos ver, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, todo mundo dando boa tarde. Aí. Ó, tem 39. Eu convidei o pessoal de outras turmas ali. Se eles não tiverem aula, eles vão entrar aí para reforçar conteúdo, enfim. Quando eu for dar as aulas para outras turmas, nono nível, sexto nível, sétimo, eu vou mandar o link das aulas para vocês também, como eu mandava semestre passado, tá? Então, se vocês não tiverem aula nesse horário, nesse turno, vocês vão poder olhar essas outras aulas aí. Talvez tenha alguém que já viu essa aula sobre o sistema adesivo, mas da turma de vocês, se vocês viram essa aula de sistema adesivo de outros níveis, provavelmente é uma aula um pouco mais avançada do que eu vou dar para vocês. Outra coisa, a turma de vocês, eu não sei o que aconteceu, que não vai ter a dentística 2, eu acho que só vai ter a dentística 1. Tipo, vai ser só a dentística 1 e tal, e eu acho que vocês vão pro quinto nível direto, eu não sei como é que funciona, alguém sabe me explicar o que deu aí? Que é só uma turma e não vai ter a dentística 2? Quem que sabe me explicar? Isso que eu não sei direito. Alguém sabe? Não? Caco, Nem a gente sabe disso. Pois é. Caco, viu? Eu sei que aconteceu que a turma de vocês vai ser condensada, uma dentística só. Seria a dentística 1 e 2. Eu acho que vai ser só uma dentística. Ela não sabe me dizer o porquê? Caco, não tem dentística esse semestre, porque não tem a turma do quarto. Mas pelo que eu sei, a dentística 1 vai ser normal. Não fechou E turma semestre que vem semestre passado. não sei, teve entendeu? turma 1 ano e meio atrás. Então essa turma vai ter dentística 1 e dentística 2, sim. Sabe, Erlon? Tu não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Ó, pessoal. Então o que vai acontecer? Ó? Vocês deveriam hoje ter uma aula sobre nomenclatura de cavidades, sobre os materiais usados na odontologia, dentro da dentística, alta rotação, baixa rotação, as espátulas, brocas, pontas diamantadas. Depois vocês iam entrar para uma nomenclatura dentro da odontologia dos dentes, das cavidades formadas pelas lesões de cárie. Mas, como ocorreu esse imprevisto aí da turma de vocês ter que ser condensado uma dentística só, o que vai acontecer? Eu vou iniciar com vocês a aula de sistema adesivo, que vai ser dada agora para vocês, que eu acho que é uma das aulas mais importantes dentro da odontologia, tá? Sistema adesivo. Cara, é utilizado para tudo, 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 tudo. Talvez menos para cirurgia de siso. Então, toda a nossa odontologia ela está baseada nos sistemas adesivos. A odontologia ela mudou justamente por causa dos sistemas adesivos. Alguém quer começar a gravar aí? Alguém está gravando? Podem gravar aí. Eu já estão gravando já, tá bom então. Então, o que aconteceu? Há um tempo atrás, o que a gente tinha para como objeto ou como material restaurador? A gente tinha o amálgama, tá? O amálgama ele era um material composto de limalha, de ferro e mercúrio. Então ele não tinha adesão à estrutura dental. Então o que acontecia? A gente precisava transformar o nosso dente, a nossa cavidade, em uma forma em que ela conseguisse reter esse material restaurador, justamente porque ele não tinha adesão, ele não grudava no dente. Então o que acontecia? Existia um desgaste a mais da estrutura para reter o material odontológico. Depois que surgiram os sistemas adesivos, o que aconteceu? A gente parou de utilizar esse tipo de desgaste, esse tipo de formato de cavidade, porque os adesivos, junto com as resinas compostas, que vocês vão aprender tudo o que é,
eles conseguem se unir ao dente através do imbricamento micromecânico e químico. Então, a gente parou de desgastar excessivamente a estrutura dental e a gente começou a preservar mais os nossos dentes, porque esse material ele conseguia, além de proteger a nossa estrutura, ele conseguia se unir micromecanicamente e esse desgaste não precisa mais. Deixa eu ver. O que não tem antibiótico não tem a turma. A dentística se mantém normal semestre que vem por causa do currículo. Talvez irão adiantar a clínica do quinto para o quarto nível, mas não sei como eles vão fazer com os créditos. Ah, tá, beleza então. Então não tem a turma de dentística 2, vocês são a dentística 1 normal. Não, então tá. Então o que vai acontecer? A turma de vocês vai ter uma vantagem. Eu comecei a falar a introdução da aula, mas a turma de vocês vai ter uma vantagem. Vocês vão começar já a aprender restauração de resina composta esse semestre, sobre sistemas adesivos, resinas compostas. E semestre que vem, que vocês vão ser a Dentística 2, também eu vou passar técnicas diferentes para vocês, técnicas restauradoras diferentes. Então a gente fica esse semestre nas técnicas básicas de dentes posteriores e anteriores, e semestre que vem a gente desenvolve uma matéria para vocês com técnicas diferentes, tá? Então isso nenhuma turma vai ter. Isso vai ser uma vantagem para vocês então. Então tá bom, beleza. Eu acho que a clínica não tem como a clínica do quinto atrasar para o quarto, então a gente vai ter mais uma dentística. Beleza, show de bola. Manter a programação normal até a gente descobrir isso. Então, beleza. Então, assim, pessoal, com o descobrimento dos sistemas adesivos e resinas compostas, o que começou a acontecer? A gente parou de desgastar dente e a gente começou a conservar mais a estrutura dental. Justamente porque os materiais restauradores, eles conseguiam se aderir a qualquer parede do dente, tanto com ou sem cavidade, não importa, ele se adere ao dente e ele ajuda a proteger como um bloco único, sem precisar um desgaste para ele ficar retido. Então a gente passou de uma dentística restauradora para uma dentística conservadora, com a descoberta dos sistemas adesivos. Então, quando eu falo para vocês que essa aula de adesão e de sistemas adesivos ela é uma das mais importantes, porque todas as matérias, prótese, endo, pêrio, orto, todas as matérias estão baseadas em cima da adesão à estrutura dental. Quando a gente vai colar uma faceta, quando a gente vai colar uma lente, quando a gente vai cimentar uma coroa, vai colocar um bract no dente de alguém, enfim, tudo está baseado na adesão. E é essa aula que eu vou dar para vocês agora, que é a aula que vocês vão entender como que funcionam os mecanismos de adesão no dente. Entenderam? Eu vou dar uma aula bem assim, ó, ABC, uma aula bem, bem de boa, bem tranquila, para vocês entenderem bem como é que funciona a adesão às estruturas dentais. E aí, na Dentística 2, eu dou uma aula um pouco mais avançada para vocês aprenderem diferentes tipos de sistemas adesivos que estão no mercado, diferentes tipos de resina, diferentes técnicas utilizando os adesivos e as novas resinas, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Todo mundo, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pessoal, consegue ver minha tela? Sim, sim. Beleza. Deixa eu minimizar aqui. Ó, quem tiver dúvida, fala no microfone. Ó, professor, não entendi isso. Entenderam? Quem tiver dúvida, fala. Chama para a aula, por favor, porque às vezes uma dúvida de alguém, pode ser até uma dúvida bobinha, esclarece a dúvida de vários, beleza? Então, se vocês puderem ou tiverem dúvida, vocês parem a aula na hora, ok? Falou, professor? Então, vamos lá. Então, ó, vamos iniciar agora uma das aulas que eu considero, ou se não é a mais, uma das mais importantes, a mais importante,
que é a adesão aos substratos dentais. O que é isso? É a maneira de como a gente une as resinas compostas, que são os materiais restauradores hoje, resina composta, cimentos resinosos, que a gente utiliza para cimentar próteses, facetas, inlay, on-lay, restaurações indiretas, através dos sistemas adesivos. Então, o que é adesão? O que é adesão? Adesão é o quê? É a união de dois corpos ou de dois substratos. Eles podem ser dois substratos ou dois corpos diferentes ou iguais através de um material adesivo. Então, digamos aqui, ó, digamos que o substrato de cima ele seja o dente e o substrato de baixo ele seja a resina composta. Ou duas placas de vidro. Quando a gente pega duas placas de vidro, por exemplo, e a gente coloca uma grudada na outra, a gente consegue desgrudar elas muito, muito facilmente, né? Quando elas estão secas. Microscopicamente, as placas, duas placas de vidro, elas têm essa superfície aqui, essa superfície regular, cheia de indentações. Então, pessoal, quem já fez essa experiência, ou dois pratos, ou dois copos, quando eles estão secos, a gente consegue desgrudar eles mais facilmente. No momento que a gente coloca água entre essas duas placas de vidro, entre esses dois substratos, o que acontece? Acontece que a gente consegue uma maior superfície de contato entre essas duas placas. Ó. Na de cima, a gente tem poucos pontos que conseguem se tocar, ó. Por exemplo, aqui e aqui. Então, fica muito fácil dessa placa soltar. No momento que a gente coloca água entre as duas placas ou entre os dois copos ali, a gente une os dois, a gente está fazendo o quê? A gente está aumentando a superfície de contato entre esses dois corpos. Então, esse aumento da superfície de contato, ou seja, essa união, essa união mais forte que a gente tem entre essas duas placas, entre os dois copos de vidro, a gente consegue através do quê? Do adesivo, de um adesivo. Isso acontece como? Quando a gente tem aqui a estrutura dental e aqui a gente tem a resina composta. E através desse adesivo, né, a gente vai conseguir o quê? Uma maior superfície de contato, uma maior superfície adesiva e a gente vai conseguir unir os dois corpos um no outro. O dente, os sistemas adesivos, a gente consegue unir como? Através de uma retenção micromecânica. Então, lá microscopicamente, o dente ele possui aqui ó, os prismas de esmalte, né? Os prismas de esmalte eles são todos irregulares, e a gente, através do adesivo, consegue grudar as resinas compostas no dente e a gente consegue essa união. Como? O adesivo ele penetra nas retenções do dente e aí ele fica endurecido, a gente endurece o adesivo através da fotopolimização e a gente consegue grudar a resina composta entre o dente e o sistema adesivo. Então, vocês vão aprender como é que funciona isso, como é que acontece isso. Então, aqui, ó, a adesão aos substratos dentais, ela acontece através do quê? De retenção micromecânica. Quais são os adesivos que acontecem isso? São os adesivos mais básicos, os adesivos comuns, que é o que eu vou ensinar para vocês. Agora, os adesivos novos, que são os adesivos universais, eles também possuem uma adesão química e física também, ok? Então, basicamente, vocês têm que, por exemplo, quando perguntar na prova para vocês, os sistemas adesivos, eles conseguem fazer a união entre dente e resina composta, através de que tipo de retenção? Aí vocês vão colocar lá, retenção micromecânica. Eu vou explicar para vocês como que acontece isso, beleza? Então, primeira coisa, vamos começar com indicações, contraindicações. Então, indicação da utilização de sistemas adesivos, a gente utiliza quando? Quando a gente vai fazer restaurações de resina composta, qualquer tipo de restauração, tá? Não importa a situação. A gente pode utilizar as resinas, os sistemas adesivos como selantes e dessensibilizantes. Como que funciona isso? Muitas vezes os dentes eles têm uma anatomia muito profunda, digamos molares, ou muitas vezes o dente ele está ali com a parte da raiz aparecendo um pouquinho porque aconteceu uma retração gengival. Então o que a gente consegue fazer? Atuar
selando essas anatomias muito profundas, e também a gente consegue tirar um pouco da dor da parte sensível ali da raiz que aparece através dos sistemas adesivos. A gente utiliza os sistemas adesivos também como proteção pulpar, proteção da polpa dos nossos dentes, tá? E a gente utiliza também fazendo cimentações, colagens de dentes, de brackets, colagens de fragmentos, cimentações de lente, de coroa, enfim, para todos os tipos de ocasiões em que a gente vai querer uma melhor estética para o paciente, e para todos os tipos de cavidades. Vocês tiveram na na anatomia dental os tipos de cavidade, classe 1, 2, 3? Respondam aí, por favor. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. O que é mesial, distal, vestibular, palatina dos dentes? Das faces, Zero. mas de classe eu não estou lembrada. Respondem, por favor. Pode ser no chat aí mesmo. Oi? Classes não. Tá, essa aula vai ser dada pelo Erlon. Então, beleza, classes não. Então, eu não vou falar muito em classes, eu vou falar mais em adesão mesmo. Mas mesial, distal e coisa você sabe, né? Tá aqui, ó. Tá, beleza. Beleza. Tranquilo. Então, eu não vou falar muito de classe. Então, para todos os tipos de cavidades que envolve o quê? Desgaste do tecido dental, ok? Onde tiver cárie e a gente for tirar o tecido cariado, ali a gente vai conseguir aplicar os nossos sistemas adesivos, tá? Para todos os tipos de cavidades. Então, vamos lá. Essa parte aqui é bem básica, bem tranquila, não vou me ater muito. E eu quero que vocês entendam mais como é que funcionam os sistemas adesivos. Eu não vou ficar perguntando, o que é aquela coisinha lá complicada, sabe? Eu quero que vocês entendam como funciona o mecanismo de adesão no dente, tá? É contraindicado quando os sistemas adesivos, quando tem umidade. O que é umidade? Quando tem saliva, sangramento, quando tem água ali na hora de fazer a restauração, então umidade. Não é legal utilizar o sistema adesivo, por isso que a gente realiza isolamentos, né? Que são tipos de quê? São isolamentos que a gente mantém a cavidade seca através de um lençol de borracha, grampos, enfim, vocês vão ter essa aula também, e a gente isola o dente da umidade, e aí a gente pode utilizar os sistemas adesivos. Quando tem exposição da polpa, também a gente não pode utilizar, então a gente tem que ver quando ocorre uma exposição pulpar, você está ali trabalhando, removendo o tecido cariado, ou fazendo um preparo do dente e ocorre a exposição pulpar, a gente não pode utilizar o sistema adesivo em cima desse tipo de exposição, né? Quando sangra o tecido dental, a gente põe a polpa. E higiene oral. A gente não pode fazer nenhum tipo de restauração se o paciente não tem uma boa higiene oral. Se ele não tem, se ele tem gengivite, ou se ele tem placa, ou se ele tem tártaro. Então, no consultório, como é que ocorre? O paciente chega para mim, eu faço a primeira consulta, né? Falo tudo que ele precisa fazer, e aí ele vai passar por um circuito, né? Que a primeira etapa lá do consultório é o quê? A periodontia, que é a manutenção da higiene oral do paciente. Então, enquanto ele não tiver uma boa higiene oral, enquanto ele tiver gengivite, sangramento, enfim, um alto risco de cárie, ele não pode realizar nenhum tipo de procedimento, não pode realizar implante, prótese, dentística, nada. Então, a higiene oral é fundamental para a utilização dos sistemas adesivos, ok? Vantagens. Quais são as vantagens dos sistemas? Melhor estética, porque eu sempre vou comparar sistema adesivo e resina composta com amálgama, tá? O amálgama é aquela restauração prata. Então, melhor estética, mais conservação dental, a gente não precisa fazer desgastes para reter o material, a gente pode só aderir sem desgastar. O sistema adesivo e a resina composta ele vai atuar como um reforço dental, pois ele é muito semelhante à estrutura dental, ele é muito semelhante à dentina do nosso dente. Ele não é como o esmalte, tão duro como o esmalte, mas ele trabalha semelhante à dentina, ele expande, ele contrai, ele consegue
ter, tipo, coeficientes de contração, de expansão, calor, frio, ele retrai, ele contrai, ele trabalha de acordo com o dente muito semelhante, então ele vai reforçar essa estrutura dental. Materiais como o amálgama, que são materiais que são mais duros, que não trabalham com a estrutura. Geralmente, o que acontece? Quando fraturava o dente e não a restauração, então a resina ela reforça, ela trabalha igual ao dente, à estrutura dental. Menos microinfiltração. O que é microinfiltração? Com a adesão ao dente, a infiltração de bactérias, de cárie, enfim, entre dente e restauração, ela é menor. Com a amálgama, essa microinfiltração ela era maior, pois não tinha aquele adesivo entre a restauração e o dente, então ali tinha chance muito maior de infiltrar, pois ficava uma fenda entre a restauração e o dente. Já utilizando sistemas adesivos e resina composta, essa infiltração, se você trabalhar de acordo com a técnica e seguir os passos, essa microinfiltração ela é muito menor, às vezes nem ocorre, beleza? E a sensibilidade também é menor. Por quê? Porque os sistemas adesivos eles conseguem fazer um selamento e deixar essa dentina, né, menos sensível. Ele consegue obliterar os canalículos da dentina. Vocês devem ter estudado isso lá na Anato Dental, né? O que são os canalículos, o que são o esmalte, a dentina, como ela é composta. Vocês tiveram isso? Deixa eu ver aqui. Tiveram. Qual slide? Posso voltar. Qual slide? Vantagem, desvantagem? Tá. Eu posso voltar sim. É melhor assim, ó, como eu vou estar dando ali vou estar apresentando ali, só dá uma falada, volta. Eu posso voltar daí, ó. Só dá uma faladinha. Ó. Daí eu volto rapidinho. Ó. Indicação, contraindicação. Tira uma foto da tela, às vezes é melhor. Contraindicação, vantagens. E agora eu vou para desvantagens. Tudo certo? Não está funcionando? Oi. Alô? Alô, oi. Escutou? Eu estou escutando. Ué, antes tu não tinha escutado da Kelly e do Erlon? Não? Não, mas então tá funcionando agora. O que era o Erlon? Erlon, o que era? É aquilo que ele escreveu mesmo, ele tinha falado antes, eu acho que tu não escutou. Não, não escutei, pior que não. Não escutei. Não escutei, não, tranquilo. Depois dei uma chamada aí. Tu tá me escutando, Caco? Agora sim. Agora tá bom, beleza, então. Antes tu não tinha me escutado. Não ouvi nada. Beleza, ó. O volume tá no Tá, máximo. beleza, mas eu escrevi ali pra ti. Eu escrevi pra ti ali, beleza? Tranquilo. Tá, fechou, vou indo. Pessoal, que vocês não entenderem ou quiserem que eu repita, é só... eu vou passando os tópicos e vou olhando aqui também, tá? Então, vamos passar essa parte aí rapidinho. Então, aqui, ó, pessoal. Desvantagem dos sistemas adesivos é o quê? A técnica, ela é sensível. O que é uma técnica sensível? Se você não seguir os passos corretamente da técnica, e existem vários passos dessa técnica adesiva para fazer a restauração, ela não dá certo. O que eu quero dizer com isso? Que o que eu vou passar para vocês, o passo a passo, né? Tipo, inicia tal, faz tal tempo, esfrega tanto, tá. É uma técnica que ela foi desenvolvida baseada em milhares de artigos científicos. E o que eu vou passar para vocês eu acho que é a mais atual possível, né? Do tipo de técnica adesiva. Então, ela é sensível por quê? Porque ela tem vários passos, ela tem que ser seguida corretamente. Então, é uma técnica sensível. Sensível a quê? A erro. Se tu não seguir ela, geralmente a restauração não dura o tempo que tem que durar. E ela também possui maior tempo clínico para ser realizada. Então, a restauração de amálgama, ela demorava em torno de 15, 20 minutos. Já uma restauração de resina bem feita, ela
ela leva em torno de meia hora a 40 minutos, ok? Porque geralmente ela é uma técnica mais sensível, tá? Então aqui, ó, tudo certo? Tudo? Estão entendendo? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? Posso dar sequência? Tranquilo. Tá, então foi lá. Então aqui, ó, quero mostrar para vocês que a gente pode utilizar sistemas adesivos em todos os tipos de cavidades que a gente tem dentro da boca. Então aqui, ó, digamos na esquerda aqui, a gente tem uma cavidade do tipo classe 1, que a classe 1 envolve somente a parte oclusal do dente, isso aí o Erlon vai dar para vocês bem certinho. A gente consegue fazer restaurações do tipo classe 2, que é na direita aqui, que envolve as proximais e oclusal, ok? A gente tem do tipo classe 4 na esquerda, esse aqui é um tipo classe 4. A gente envolve e consegue restaurar com resina e adesivo classe 5, que é esse tipo aqui de lesão lá na cervical do dente. E a gente consegue também restaurar cavidades do tipo classe 3 ou fechamentos de diastema. Então, eu dei vários exemplos ali. Vocês vão entender quando o Erlon passar para vocês a aula. E aqui tem todos os tipos de classe, ó. Se vocês quiserem anotar, eu posso ditar para vocês, ó. Classe 1, o que é a classe 1? Quando envolve somente a cavidade, a parte oclusal, ok? Oclusal do dente. A classe 2, ela envolve mesial, oclusal e distal. Pode envolver só uma ou duas cristas marginais aqui, então ela pode envolver só a mesial ou só a distal, ou ela pode envolver mesial, oclusal e distal. Então aqui é chamado de classe 2, ok? Aqui a gente tem uma classe 4, envolve dente anterior e a parte incisal do dente, geralmente é fratura. Classe 5 são cavidades lá na cervical, lá perto da gengiva, então são cavidades que existem até 5 tipos de classificação, que são cavidades perto do tecido gengival, ali na cervical do dente. E do tipo classe 3, que não envolve a incisal, que geralmente são o quê? Fechamentos de diastemas em dentes anteriores. Não, vocês não precisam saber isso daí agora, tá? Só estou passando para vocês mais ou menos o que são os exemplos, tá? Enfim. Beleza? Tudo certo? Posso continuar? Beleza, pode sim. Beleza, então. Foi lá. Então, olha só, rapidinho como é que funciona. De onde surgiu os sistemas adesivos? Os sistemas adesivos, eles começaram a ser pesquisados lá em 1955 pelo Buonocore. O Buonocore, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um ataque ácido à estrutura dental. Ele fez o quê? Um preparo da estrutura dental através de ácido para a gente utilizar o sistema adesivo. Porque se a gente não condicionar a estrutura dental, a gente não consegue criar essas micro-retenções que eu vou mostrar para vocês ali mais para frente. Então, o Buonocore desenvolveu um ataque à estrutura dental através de um ácido, e esse ácido ele desmineralizava a estrutura dental, criando as retenções, aquelas micro-retenções. Então, isso ele observou como que ele observou? Ele observou que quando os navios partiam do porto, existiam os cascos que eram pintados com e sem ataque ácido. Então ele via que a tinta ficava muito mais tempo aderida ao casco quando utilizava esse ácido no casco. Então ele pensou, bom, vamos atacar os dentes com ácido para ver se os materiais que a gente tem hoje ficam mais tempo grudados. E ele conseguiu fazer isso através de quê? Claro, de pesquisas, né? Utilizando diferentes tipos de ácidos. Então, opa, vamos ver. Chamar ali. Acho que tem gente querendo entrar aqui. Não. Vamos ver aqui. Ah, tá.
Não, não é. Foi no WhatsApp ali. Então, o Bonocore ele desenvolveu o quê? Um sistema em que o ácido condicionava a estrutura dental para receber os sistemas adesivos, beleza? Depois de um tempo, os sistemas adesivos eles foram melhorados, né? E uma matriz, a matriz que até hoje é utilizada foi desenvolvida pelo Bowen em 1962. Então, primeiro foi preconizado um ataque ácido no dente, depois os sistemas adesivos foram descobertos pelo Bowen, e só em 92 que o protocolo certinho de tempo de condicionamento de ácido no dente e tempo de sistemas adesivos no dente foram descobertos pelo esse japonesinho aqui, o Nakabayashi, que até hoje é utilizado, tá? É só tipo como se fosse um histórico bem rápido. Então, condicionamento da estrutura dental pelo Bonocore, desenvolvimento dos adesivos pelo Bowen e protocolos restauradores pelo Nakabayashi. Isso aí vocês não precisam saber, é só uma curiosidade. Beleza? Hoje, os sistemas adesivos eles são classificados de diversas maneiras, mas a classificação mais fácil de entender é por passos, ok? Então, a gente tem dois tipos de sistemas adesivos. Sistemas adesivos na qual é feito condicionamento total da estrutura dental, tanto do esmalte quanto da dentina. Esse condicionamento total ele é feito através da utilização do ácido, ok? Então, os sistemas adesivos de condicionamento total que utilizam o ácido, que eu vou passar para vocês, ele é descrito de que maneira? Existe de 3 passos ou de 2 passos, ok? E sistemas adesivos que não utilizam o ácido para condicionar o dente, eles são descritos de 2 ou de 1 passo. Ah, professora, eu não entendi. Então, assim, ó, a classificação é através de sistemas adesivos em que usam o ácido para condicionar o dente, e esses sistemas que usam o ácido, eles podem ser de 3 ou de 2 passos, calma que vocês já vão entender, ou sistemas adesivos que não utilizam o ácido para condicionar, para preparar a estrutura dental, que são adesivos de 2 ou de 1 passo. Eu sei que vocês não entenderam. Não entenderam, né? Mas vocês vão entender agora. Quer ver? Olha só. Eu vou vir aqui mostrar para vocês como que funciona. Aqui. Pá. Então aqui a gente tem um exemplo. Ok? A gente tem um exemplo de um sistema adesivo que ele utiliza o ácido como condicionador da estrutura dental. O que é esse condicionamento? Quando a gente utiliza o ácido, que é o ácido fosfórico, 37%, eu quero que vocês anotem aí, que é um padrão utilizado, que ele foi descoberto, a gente utiliza o ácido fosfórico 37% para desmineralizar a estrutura dental. Ele faz um condicionamento, ele desmineraliza, ele tira minerais do esmalte da dentina para quê? Para criar micro-retenções na estrutura dental. Ok? Então, ele utiliza o primeiro passo, o ácido. Aí, o segundo passo vai ser o primer, que eu vou explicar para vocês também. E o terceiro passo, o adesivo. Está até escrito aqui, ó, 2 e 3. Então, sistemas adesivos de condicionamento total, de 3 passos, eles utilizam o primeiro passo, o ácido, o segundo passo, primer, e o terceiro passo, adesivo. Quando a gente tem sistemas adesivos de 2 passos, ok? A gente tem o condicionamento da estrutura dental utilizando ácido, e o segundo passo, o primer e o adesivo são no mesmo frasco. Depois vou dar exemplos para vocês. Estão entendendo? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Estão entendendo?
Professor, ele desmineraliza para quê mesmo que eu não entendi? Isso, ó, quer ver? Ó, vou explicar aqui para vocês. Ó. Quando a gente utiliza sistemas adesivos de condicionamento total, o ácido, ele desmineraliza, ele cria aqui, ó, micro-retenções no dente, ó. O que que ele faz? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Depois eu volto ali à aula normal. Digamos que aqui está o esmalte, tá? Ele tá lisinho, bonito, ali com os prismas todos certinhos. A gente coloca o ácido em cima e o ácido ali vai ficar por um determinado tempo, que eu vou explicar para vocês. E o ácido ele faz o condicionamento do esmalte. O que que ele faz? Ele desmineraliza o esmalte. E quando a gente tira o ácido fora e lava esse ácido com água, o que que acontece, ó? Ele cria micro-retenções no esmalte. Estão vendo aqui? Ó, ele cria essas micro-retenções aqui, ó, esses buraquinhos, ó, através da desmineralização. A mesma coisa acontece com a dentina. Então, é nesses buraquinhos aqui, ó, nesses espaços aqui condicionados, que o adesivo ele vai penetrar e aí ele vai endurecer e a gente vai conseguir aquela união micromecânica. Entenderam agora? Sim. Ó, e é assim que fica, ó. Tá aqui o esmalte. Agora. Isso, entenderam? Só que tem uma sequência lógica a aula, mas eu vou explicando para vocês conforme a dúvida vai surgindo. Então tá aqui o esmalte, ele está condicionado, o adesivo ele está aqui em verde, ó, e ele penetra nas retenções, e aí a gente, com a luz do foto, que vocês já devem ter pegado foto na mão e ligado à luz azul, a gente endurece o adesivo e micromecanicamente ele fica ali grudado no esmalte, entenderam? E aí o adesivo a gente consegue ligar o adesivo com a resina composta. Entenderam agora? Esse é o condicionamento da estrutura, utilizando ácido. Ok? Quando a gente tem um sistema adesivo de 2 passos de condicionamento total, o primeiro passo é o ácido, tá? E o segundo passo vai ser o primer e o adesivo no mesmo frasquinho, tá? A gotinha de adesivo e de primer vai estar no mesmo frasco, beleza? Quando a gente tem sistemas adesivos sem o ácido fosfórico, a gente vai ter o quê? Não vai ter o passo do condicionamento com o ácido, porque não tem o ácido, entenderam? Então a gente vai ter o quê? 2 passos. A gente vai ter o primeiro passo, que vai ser o primer, que é um primer acídico, e esse primer que vai condicionar o dente, e o outro passo é o adesivo. Então, sistemas adesivos sem o condicionamento ácido, a gente vai ter de 2 e de 1 passo. O de 1 passo é quando? Quando tem o primer e o adesivo juntos no mesmo frasco. Entenderam agora? Sim. Todo mundo entendeu? Tem certeza? Essa parte é importante. Sim. Ou mais ou menos? Sim, entendi. Mas eu tenho uma dúvida. Como que eu sei se eu tenho que usar o de 3 ou de 2 passos? Isso, aí depende o quanto tu vai estudar. Por exemplo, hoje a gente tem os sistemas adesivos universais, que eles são sistemas adesivos que eles podem ser utilizados com e sem ácido. Então, isso tudo, cara, eu vou explicando para vocês e vocês vão observando e vendo qual que é o melhor, qual que é o pior. Dependendo da situação, qual que deve usar, qual que não deve usar. Eu vou passar tudo para vocês. Então, dependendo da situação, a gente utiliza um tipo de sistema adesivo, dependendo a outra situação, outro tipo de sistema adesivo. Por exemplo, quando a gente tem uma cavidade bem profunda, digamos no molar, a cavidade a cárie chegou quase perto da polpa. Quanto mais perto da polpa, mais sensível fica o nosso dente, né? Então, se a gente for... Então, todos são ótimos? Não. Ó, então, se a gente pegar nessa cavidade bem profunda, gigante, tá? Bem perto da polpa, e a gente vai lá e bota o ácido para desmineralizar mais ainda a dentina, que está quase perto da polpa, vai gerar muita sensibilidade. Então, para esse tipo de situação, a gente utiliza um sistema adesivo sem o ácido para condicionar.
para não causar essa desmineralização, entenderam? Por exemplo, quando a gente tem uma cavidade normal, aí a gente utiliza o ácido, que não vai causar tanta sensibilidade, para fazer isso. Ó, se o caso permitir, melhor usar isso. Se o caso permitir, melhor usar de 3 passos, com certeza, que hoje é o melhor. Então, dependendo do caso, a gente vai utilizar tal sistema adesivo, dependendo do outro caso, tal sistema adesivo. Vocês vão ir, através das aulas que a gente vai dar para vocês, vocês vão começar a pensar e entender como é que funciona. Por exemplo, o esmalte, ele só consegue ser bem trabalhado, bem condicionado, quando a gente usa o ácido. Então, quando a gente tem só restauração esmalte, por exemplo, vai fazer uma faceta, só quando tem esmalte, a gente tem que usar o ácido. Os sistemas adesivos sem ácido, eles não são bons quando é somente esmalte, por exemplo. Nesse caso de cavidade profunda, a gente não é bom utilizar o ácido, entenderam? Então, dependendo do tipo de situação, a gente vai utilizar diferentes tipos de técnicas e sistemas adesivos. Beleza? Beleza. Tudo certo? Eu sei que é difícil de entender no início, mas, por exemplo, na aula que eu vou dar para vocês, o passo a passo do sistema adesivo, eu vou explicar tudo de novo, vou reforçar tudo com vocês. A aula que vem sobre resina composta, eu vou reforçar todo o sistema adesivo de novo, vocês vão aprender sobre resina composta. Hoje, o que eu quero que vocês saibam? Como funciona, o porquê que o sistema adesivo consegue se ligar ao dente. E como é que ele funciona? Como é que é o mecanismo de adesão dos sistemas adesivos? Ele consegue se aderir ao dente através de 4 princípios, ok? O primeiro qual que é? A superfície ela tem que estar limpa. Lembra que eu falei da higiene oral, da placa, do sangramento gengival, da gengivite? Não pode ter nada. Então a superfície ela tem que estar extremamente limpa, super limpa, para a gente conseguir a adesão à estrutura dental. Beleza? Então esse é um princípio. A gente tem que ter uma superfície limpa. Beleza? O ácido ajuda na limpeza. Mas se o paciente tiver gengivite, por exemplo, e a gente colocar o ácido em cima de um esmalte, a gente lava o ácido, ele consegue limpar a superfície e aquele sangramento, ele tem aquele sangramento gengival, vai em cima da superfície condicionada, ele já não vai funcionar direito. Entenderam por que a higiene oral ela tem que estar perfeita? Porque a superfície tem que estar limpa, sem umidade, sem placa, sem nada, para a gente conseguir uma adesão. Ok? O segundo passo, ângulo de contato, molhamento e energia de superfície. Então, eu vou explicar para vocês os 3 de uma maneira bem simples. Ok? Para a gente ter uma boa adesão, a gente tem que fazer com que o adesivo ele consiga molhar, ele consiga se espalhar, ele consiga penetrar em toda a superfície tratada, em toda a superfície condicionada da estrutura dental. Então, o que acontece? Quanto maior o molhamento, quanto mais o adesivo ele se espalhar, quanto melhor ele penetrar, quanto maior a sua molhabilidade, quanto maior o seu escoamento sobre a superfície, melhor vai ser a adesão, ok? Então, o que é esse ângulo de contato que eu quero passar para vocês? Prestem bem atenção. Quando tem uma gotinha assim, ó, a gente tem um ângulo, tá? Que forma entre aqui, ó, entre a parte de baixo da gota e a parte do lado da gota. Forma aqui como se fosse um ângulo de 90 graus nessa gota aqui. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Quanto maior o molhamento, quanto mais essa gota se espalhar sobre a superfície, melhor. Então, para a gente ter uma boa adesão, para ter um bom espalhamento do sistema adesivo, a gente tem que ter o quê? Um baixo ângulo de contato, ó. Vocês podem ver na bolinha, se vocês estiverem observando, ó. Quanto menor o ângulo, mais a água, mais o sistema adesivo ele vai se espalhar na estrutura dental.
Então, para a gente ter uma boa adesão, a gente tem que ter o quê? Uma superfície limpa, um baixo ângulo de contato do sistema adesivo, e aqui é um baixo ângulo, ó. Aqui é alto, um ângulo de contato alto, ó. Quanto mais ele se espalha, mais ele molha, melhor. Então, para a gente ter um bom molhamento, a gente vai ter um baixo ângulo de contato, superfície limpa, e a gente tem que ter uma alta energia de superfície. Aqui, ó, energia de superfície. Então, quando a gente limpa a superfície, deixa ela perfeitamente limpa com ácido, ela vai estar o quê? Com uma alta energia. Se ela está com uma alta energia, se ela quer receber o sistema adesivo, o molhamento vai ser grande e vai ter um baixo ângulo de contato. Entenderam? Não. É difícil, né? Vou dar um exemplo para vocês. Não, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem um prato limpo, um prato bem limpinho, e a gente joga água em cima, a água se espalha bastante sobre o prato. Depois que a gente come, o prato está com gordura ali, o que acontece com a água quando vai em cima do prato? Ela forma umas bolinhas, a água não se espalha bem. Entenderam? Então, o que acontece ali? Quando a superfície ela não está limpa, ela está com baixa energia. Então, ela está suja. Então, se ela tem uma baixa energia, a água não vai se espalhar bem sobre o prato. Ok? Quando a gente tem ali uma superfície que ela está limpa e ela está com uma alta energia de superfície, ela vai conseguir molhar bem, o adesivo vai conseguir se espalhar bem e esse ângulo ele vai ser bem pequeno. Entenderam? Como eu expliquei para vocês aqui, ó. Se a superfície estiver suja, a bolinha, a água não vai se espalhar, ela vai ficar ali, uma bolinha jogada sobre a superfície. Então, no momento em que ela está limpa e com alta energia, o ângulo é menor e ela se espalha bem sobre a superfície. E esses são chamados os mecanismos de adesão, por isso que ocorre a adesão às estruturas dentais. Entenderam? Isso é uma parte física bem chata. Bem chata. Então, quanto mais ela se espalhar, melhor. Entenderam? Mais ela vai penetrar na estrutura dental. Por isso, o que é o condicionamento com o ácido? O dente está ali, a superfície está ali, a gente vai limpar, fazer uma limpeza, a gente vai aplicar o ácido sobre o dente, o ácido vai condicionar, né? Vai condicionar e vai criar as micro-retenções, e aí esse ácido vai aumentar a energia, vai estar uma energia alta. Quando a gente pingar o adesivo em cima do dente, ele vai se espalhar bem. Então, o seu ângulo vai ser menor. Vai ter um baixo ângulo de contato, o seu molhamento vai ser grande. Então, tudo que a gente quer num sistema adesivo é o quê? Um alto molhamento, um alto grau de espalhamento sobre a superfície dental. Entenderam? Eu não vou pedir na prova para vocês, tá? Fiquem tranquilos, eu não vou chegar e alto, ângulo, baixo, isso e aquilo. Eu só quero que vocês entendam como que funciona o mecanismo dos adesivos. O que o ácido faz, por que o adesivo ele tem que molhar bem. Por quê? Porque ele tem que penetrar bem na estrutura dental. Beleza? Beleza? Sim, beleza. Tá? Qualquer dúvida, assim, ó, vocês peçam. Caco, explica de novo, explico de novo. Erlon, tem alguma coisa para acrescentar aí? Erlon? Oi, Caco. Não, tá tranquilo, mas só que tem que lembrar que isso daí vai gerar muita confusão, porque o ácido aumenta a energia de superfície livre no esmalte, mas na dentina ele diminui. Não, depois eu vou explicar depois na dentina eu vou explicar. Por isso que a gente tem o primer. Mas daí eu vou explicar quando só condicionamento em esmalte e depois só em dentina, entendeu? É que às vezes tu fala e bruma tudo na cabeça dele. Sim. E não dá o específico, né? Não entendi nada que tu disse. É que tu explica e eles acabam considerando a estrutura dentária como única só.
Só que dentina e esmalte são totalmente diferentes. Ah, sim, é diferente, composição claro. quanto em reação, Não, não. né? Então tem que... É só pra dizer, mas tranquilo, meta bala, que eu tô acompanhando. Não, agora eu vou... Pessoal, o que acontece? Eu estou explicando de uma maneira geral, tá? Depois eu vou explicar só em esmalte, depois só em dentina, e aí vocês vão ver que os materiais, eles atuam de formas diferentes numa estrutura e na outra. É por isso Beleza? que muitos... É por isso que eu sempre digo assim, ó, já estendendo um pouco até, que a gente, para saber a adesão, a gente tem que saber a microestrutura do dente. Tanto dentina quanto esmalte, para entender o que cada componente do adesivo faz. Entende? É aí que a gente erra, é aí que o clínico erra, é aí que acontece decimentação, infiltração e interfere na longevidade do material restaurador. Mas tranquilo, show. Isso aí. Pessoal, tudo certo? Tudo certo, então. Então, assim, ó, pessoal, agora o que o Erlon falou, eu ia explicar para vocês isso que ele disse. Eu vou explicar para vocês daí o protocolo clínico e o sistema adesivo somente em esmalte, beleza? E depois somente em dentina. Como cada material faz, ou como cada material é utilizado, ou o que ocorre perante a utilização de cada material sobre a estrutura dental. Beleza? Então aqui, ó, quando a gente vai fazer um sistema adesivo sobre o dente, a gente tem um protocolo clínico, que é o quê? Primeiro, adequação do meio bucal, que é o quê? Limpeza, raspagem, passar o paciente de alto risco de cárie para baixo risco de cárie. Então, se ele tiver que ficar lá fazendo limpeza e raspagem lá 2, 3, 4 sessões, ele vai ter que ele vai ter que aprender a passar fio dental, vai ter que aprender a escovar o dente, enfim. É assim que ele funciona. Depois é feita uma limpeza antes de fazer a restauração do dente e aí é feito um isolamento do campo operatório. Um isolamento do quê? Com lençol de borracha, isolamento da saliva, isolamento de sangramento gengival, isolamento, enfim, do meio bucal, porque a umidade ela não é permitida quando a gente utiliza os sistemas adesivos. Beleza? Então, eu vou explicar para vocês o padrão ouro em condicionamento e em utilização de sistemas adesivos, que é o quê? Que é o sistema adesivo de condicionamento total de 3 passos, ok? O que é utilizado no condicionamento total? É utilizado o ácido fosfórico 37%, ok? Anotaram aí? Ó, fosfórico 37%. Beleza? Primeiro passo, ó. Primeiro passo. Ok? Esse ácido fosfórico 37%, que é o primeiro passo, ele foi descoberto pelo Nakabayashi. Ele descobriu que tinha que ser o 37%, tantos segundos sobre a superfície dental. O segundo passo, ó, o segundo passo é o primer. E o terceiro, o adesivo. Beleza? Tudo certo, pessoal? Alguém responde aí, por favor? Sim. Certo. Hã? Tá, tudo certo. Certo. Então, eu vou explicar para vocês, primeiro, como ele funciona somente no esmalte. Beleza? Eu quero que vocês fiquem aqui, ó, ligados em aqui, ó, energia de superfície, né? Alta sempre, a energia de superfície. Ela perfeitamente limpa, ângulo de contato e molhamento. Por que eu explico isso para vocês? Porque agora aqui no esmalte vocês vão ver o que acontece. Olha só. Somente esmalte, tá? Quando a gente vai utilizar o sistema adesivo só no esmalte. Deixa eu ver que horas são. 3 horas. Só em esmalte. O de 3 passos, esse aqui. O primeiro passo, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o condicionamento da superfície de esmalte. Então, o esmalte, ele é uma estrutura
que ele é 96% matéria inorgânica, que é o quê? Os cristais de esmalte, os prismas de esmalte, que é o quê? Hidroxiapatita, que forma o nosso esmalte. Ele tem ali só 4% de água em matéria orgânica. Então, ele é uma estrutura basicamente inorgânica, não tem fibras colágenas, o esmalte ela não tem a parte orgânica do tecido dental. Entenderam? Vocês tiveram isso em anato dental, né? Espero que sim. Sim. Tiveram, né? Então tá. Então o esmalte ele é basicamente mineral, ok? Mineral. E o que o ácido faz? Ele faz uma desmineralização. O que ele faz? Ele cria e ele remove mineral da superfície do esmalte. Ele também remove da dentina, mas eu vou explicar primeiro o esmalte. Então, quando a gente vai utilizar o ácido aqui no esmalte, ele tem um determinado tempo, tá, que ele precisa ficar sobre o esmalte para criar as retenções, ok? Que foi estipulado lá pelo japonesinho. Então, assim, ó, a gente tem um dente ali que a gente vai fazer uma faceta de resina composta. A gente tem só superfície de esmalte e a gente tem que fazer o primeiro passo do nosso sistema adesivo. Qual que é o primeiro passo do sistema adesivo? De condicionamento total de 3 passos? Respondam aí. O ácido. O ácido, isso aí. Então, aqui, ó. No sistema adesivo de condicionamento total de 3 passos, ok? Numa cavidade ou num tipo de restauração que envolve somente o esmalte, a gente vai utilizar o quê? O ácido fosfórico 37%, no mínimo 15 segundos e no máximo 30, que ele pode ficar sobre o esmalte. Então, a gente vai pegar, como eu faço no meu consultório, vocês vão pegar o dente, vocês vão preparar toda a estrutura dental e vocês vão iniciar com o ácido sobre a estrutura dental do esmalte, tá? No mínimo 15, no máximo 30 segundos. E aí a gente vai contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 15, aí vai, 20. Quando chegar no 30, ele tem que ser lavado da superfície. Antes de 15 segundos, ele não causa uma boa desmineralização, ele não causa um bom condicionamento. Por quê? Ele não cria boas micro-retenções para o adesivo penetrar. Mais de 30 segundos, ele cria muita retenção, ele cria muita desmineralização e também ele cria alguns cristais de cálcio que ficam sobre a estrutura de esmalte. Ele cria cristais de cálcio. E esses cristais de cálcio, eles não são removidos da estrutura dental quando a gente tira o ácido. Um exemplo, vocês pegam um piso de um porcelanato e vocês jogam areia em cima. E vocês tentam ficar de pé sobre o porcelanato. É mais ou menos assim que fica a estrutura de esmalte quando passa dos 30 segundos o ácido fosfórico. Esses cristais, eles ficam ali sujando a superfície. Por isso tem que ser bem cronometrado, o passo a passo bem certinho. Então, o primeiro passo é o quê? A utilização do ácido fosfórico de 15 a 30 segundos sobre o esmalte. O que ele vai fazer na estrutura de esmalte? Ele vai criar as micro-retenções, ok? Ao mesmo tempo, ele vai fazer a limpeza da superfície e, ao mesmo tempo, ele vai aumentar a energia de superfície do esmalte. Entenderam? Então, o ácido, ó, no esmalte, o que ele vai fazer? Ele vai limpar, condicionar e aumentar a energia de superfície. Entenderam? Sim. Então, beleza. Que é o que a gente quer, né? Superfície limpa e uma alta energia de superfície. Para a gente ter o quê? Falem aí para mim. Para a gente ter um alto o quê? Molhamento. Isso, um alto molhamento. E esse molhamento
o ângulo de contato do adesivo ele é pequeno. Então, pequeno ângulo de contato, grande molhamento. Isso aí, muito bem, show de bola. Então, ali, ó, o que acontece? Ó? Então, ele limpou a superfície, ele deixou a energia da superfície alta, que é o que a gente quer, e aí a gente consegue um bom molhamento. E aí a gente lava com o spray ar-água, aperta o ar e a água junto, o dobro do tempo. Então, se ele ficou 30 segundos, a gente tem que lavar 1 minuto. Senão, o ácido não sai do esmalte. Beleza? Ah, Caco, tu faz bem assim no teu consultório? É bem assim que eu faço no meu consultório, como eu tô passando para vocês. Eu conto no relógio ali, quando dá 30 segundos, eu começo a lavar, lavo todo o ácido e aí eu conto 1 minuto lavando com spray ar-água. Erlon, tu faz assim ou não faz? Erlon? O isolamento é do... Oi. Tu lava, tu não Oi. conta no relógio até 30 segundos, depois tu lava 1 minuto bem certinho. Então, faço assim, 30 segundos, bem Ó, direitinho. ó, o isolamento é só do dente vai ser restaurado. Aí existem vários tipos de isolamento, tá, pessoal? Existe só do dente a ser restaurado, existe quando é uma cavidade que atinge a região mesial, oclusal e distal, tem que isolar os dentes vizinhos. Então, existem vários tipos. Vocês vão aprender na aula de isolamento absoluto. Podem ficar bem tranquilos. Mas tem que isolar o dente que vai ser restaurado. Ou, Mas daí, quando tu faz o isolamento e bota o ácido por 30 segundos, depois quando tu lava, ele não perde o isolamento? Tipo, ele fica com água daí? claro, mas aí a gente vai fazer a secagem, né? Depois que lava, a gente vai secar. Daí a gente vai secar, claro, todo o lençol de borracha, a gente vai utilizar o quê? Gaze para remover a umidade, a gente vai utilizar o sugador, mas a contaminação da saliva não vai ter, entenderam? Então o dente vai estar ali isolado, sem a contaminação de saliva, sem sangramento. E essa água que a gente utiliza é uma água... Que água? Ah, esqueci a água. Água qual... Água destilada, beleza? É uma água destilada, ela é sem contaminação também, ok? Então aqui, olha só. Depois de lavado, vou passar rápido. Ó, o que acontece? Ó, lava o dobro do tempo e aí a superfície ela vai ser condicionada. Vai ter água ali e a gente vai pegar aí a superfície de esmalte e vai secar ela com jato de ar. Seca bem, seca até ela ficar bem seca, bem branca, e ela vai ter um aspecto de um branco opaco, ok? Então a gente pega, seca bem essa superfície, porque não pode ter água, não pode ter umidade na superfície que a gente vai utilizar o sistema adesivo, ok? Entenderam? Então o esmalte ali, ó, bem sequinho, bem condicionado, com ácido, ele vai estar limpo, seco e com uma alta energia de superfície. Beleza? Espera aí, vamos ver aqui. Printir. E aí, beleza. Então, pessoal, no sistema, quando a gente utiliza ali o ácido em esmalte, ele já vai estar pronto para receber o sistema adesivo. Então, a gente pode pular o segundo passo, que é o primer. Por quê? O primer, como o Erlon disse lá antes, o primer ele é o quê? Ele é um elevador de energia de superfície. Então, no esmalte, aqui condicionado, o próprio ácido ele já eleva a energia de superfície do esmalte. Então, a gente pode pular o passo do primer e a gente vai direto para o adesivo. Então, quando a gente tem somente a utilização de sistemas adesivos em esmalte, a gente vai usar só 2 passos do sistema adesivo de 3 passos. A gente vai utilizar o ácido, pula o primer e utiliza o adesivo direto sobre a superfície do esmalte. Porque ele já vai estar com uma alta energia. Entenderam? Mais ou menos. Ó, olha só. As gurias.
quando vocês estão indo para a festa, vocês não passam o primer no rosto? E depois Sim. passam a maquiagem? O que acontece? O primer, a maquiagem não dura mais tempo no rosto? Dura. Dura. Por quê? O que o primer faz? O primer aumenta a energia de superfície da pele, e aí a maquiagem, o que acontece com a maquiagem? Ela tem maior... Adesão. Mas ela tem o ângulo de contato da maquiagem fica menor e ela tem maior... Molhamento. Claro, então ela penetra melhor na pele, ela fica mais tempo. Então o primer, ele aumenta a energia de superfície da pele. No esmalte, o ácido já faz isso, beleza? Então a gente não precisa utilizar o primer, entenderam? O ácido ele funciona como um primer no esmalte. Tá, entendi. Okay? Então não precisa usar esse passo aí. Ah, mas se utilizar, beleza, não tem problema nenhum. Mas não precisa, não tem necessidade. E aí a gente pula o primer e vai direto para o adesivo, beleza? O adesivo ali ele vai molhar e se espalhar e vai penetrar em todas as micro retenções. O adesivo, como é que é utilizado? Eu vou botar aqui, ó. Aqui. O adesivo. Aqui. 3, ó. Você utiliza ele 2 vezes esfregando, ou friccionando por 20 segundos. Com o pincelzinho aqui, esse pincelzinho aqui que está aparecendo na imagem. Beleza? Então, sistema adesivo só em esmalte. Ácido, 30 segundos, lava o dobro do tempo, seca, e aí depois você aplica 2 vezes uma gotinha do adesivo com o pincelzinho aqui, esse pincelzinho descartável, 2 vezes esfregando 20 segundos cada aplicação. Beleza? Remove os excessos com outro pincel limpo. Um outro pincelzinho limpo. E aí a gente polimeriza. Polimeriza. No mínimo 40 segundos. Entenderam? Que a gente tem que esfregar o adesivo para ele penetrar bem ali nas micro-retenções. Esfrega 2 vezes cada aplicação, cada vez que tu vai friccionar ali o pincelzinho, é 20 segundos na cavidade ou no esmalte. Depois tu pega um novo, remove o excesso de adesivo e aí polimeriza 40 segundos. Com a luz azul aquela, encostada no dente. Entenderam? Você define molhamento, por favor. Molhamento é o grau de espalhamento. Ou penetração do adesivo na estrutura condicionada. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Então tá. Então ali, ó. Então anotem bem certinho, ó. Protocolo de sistema adesivo somente em esmalte. Ácido fosfórico 37% de 15 a 30 segundos. Beleza? Lava o dobro do tempo. Quanto? 1 minuto. Depois seca com jatos de ar bem seco. Beleza? Aí a gente vai aplicar o adesivo, pula o primer, e aí a gente aplica o adesivo 2 vezes esfregando 20 segundos. Depois dessas 2 vezes esfregando, a gente remove os excessos e polimeriza com a luz azul ali do foto por 40 segundos. Entenderam? Professor, sempre pula o passo do primer? Sim, porque não precisa. O ácido, ele é como se fosse o primer do esmalte. Ok? Beleza.
ele vai aumentar a energia de superfície do esmalte. Na dentina já é diferente. Lembra que o Erno falou ali? Na dentina, o que acontece? O ácido, ele baixa a energia de superfície da dentina, tá? Por isso, olha que difícil que é desenvolver um sistema adesivo. O ácido, ele baixa a energia da dentina. Por isso que tem aí o segundo passo, que é o primer, que o primer, ele eleva a energia de superfície da dentina. Entenderam? Aí na dentina tem que utilizar o primer para ocorrer essa elevação da energia de superfície. Entenderam? Agora eu vou explicar para vocês essa parte aí. Vocês estão, estão começando a entender como é que funciona? Sim, acho que sim. Tem certeza? Sim, sim. Então o esmalte é tranquilo, beleza? Querem que eu escreva aqui o protocolo? Não precisa? Eu posso escrever aqui, ó. Se quiser. Ó. Isso, ó. Ácido, 37%. Aqui, ó. Em esmalte, ó. Esmalte. Tá? Ó. Ácido fosfórico, 37%. 37%. De 15 a 30 segundos. Beleza? Lava por 1 minuto. Com ar, água. Ar, água. Spray ar, água, sabe? Aperta os dois juntos. Lava muito ar. Seca bem com jatos de ar. Com jatos de ar. E aí a gente aplica o adesivo como? 2 vezes friccionando por 20 segundos. Beleza? Remove os excessos. Polimeriza 40 segundos. Tranquilo? Esse é o protocolo em esmalte. Show de bola? É o melhor que existe, não tem melhor. Ok? Show. Agora eu vou explicar na dentina como é que funciona. Querem tempo para tomar uma água? 5 minutinhos. Eu posso seguir. Alguém quer ir no banheiro? Sim? Então, ó. É 13h15. De 3 a 5 minutinhos. Assim, ó. Vai tomar uma água. Vai fazer um xixi. Em 13h20, ó. Aqui, ó. Vocês estão compartilhando até 13h20. Eu começo a dentina. Pá. Ali. Ok? Então vai ali, rapidão. Eu também vou fazer xixi. Tá, pera aí, só um pouquinho.
Aonde foi o Caco? No banheiro. Xixizinho, né, Erlon? Ah, não vi. Beleza. Banheiro? Ali, ó. Falta um Achei que, minuto. achei que tinha caído a conexão. Não, dá 5 minutinhos vai no banheiro tomar uma água. Beleza. Tu tá onde, Erlon? Quê? Onde que tu tá? Agora tô em casa. Ó, beleza. Antes Olha estava na lá, academia. falta um minuto. Tu tá onde? Tá em casa, né? Eu tô em casa. Ah, beleza. Todo mundo aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Continuar então. Então foi, ó, vou compartilhar a tela de novo. Estão enxergando? Consegue enxergar? Sim? Beleza, então. Então, ó. Então vamos para a dentina, pessoal. Olha só. Quando a gente vai utilizar esse sistema adesivo de 3 passos na dentina, é outra coisa, totalmente diferente do esmalte. Por quê? Por causa disso aqui. A dentina, ela tem 70% de matéria orgânica, 20% de inorgânica e ainda tem água. E o que que não pode ter num sistema adesivo quando a gente vai utilizar? Água. Isso. Então, olha só. O desenvolvimento desses adesivos, eles são justamente o quê? Para tirar a água da dentina, aumentar a energia da dentina, desmineralizar a dentina, fazer com que o adesivo penetre. Então, olha a complexidade que é desenvolver um sistema adesivo. Então, a gente tem aqui, ó, na estrutura dentinária, que vocês devem ter aprendido, ó, aqui a gente tem, ó, os túbulos dentinários. Dentro dos túbulos aqui, em azul, a gente tem a água, tá? A gente tem prolongamento dos odontoblastos, são aqui. Os odontoblastos a gente tem aqui, na polpa. A dentina, ela é de formato de pirâmide, sendo que ela vai aumentando conforme a gente vai indo em direção à polpa, por isso que aumenta a sensibilidade quanto maior a cavidade, tá? Aqui nessa parte amarela, a gente tem a parte mineral da dentina e a gente tem aqui a parte orgânica também, que são as fibras colágenas, tá? Então a dentina é assim, ó, é super complicado. Então, como é que a gente utiliza esses sistemas adesivos na dentina? Então vamos lá. A gente tem a cárie, tá? A gente tem um preparo com broca ou com ponta diamantada sobre a dentina. E aí o que que acontece, ó? A gente tira uma parte da dentina, tá? Com broca. E aí o que que acontece sobre a dentina? Ela fica suja, ela fica tipo com uma lama, que é chamada lama dentinária. O que que é lama dentinária? É pó de dentina, saliva, sangue, tecido cariado, fica tipo suja mesmo. Ela fica uma lama
depositada sobre a dentina. E ela penetra um pouquinho nos túbulos dentinários aqui, ó. Ó, estão vendo aqui? Uma foto de microscopia aqui é isso aqui, ó. Tá ali o túbulo dentinário e aqui, ó, onde está o mouse, aqui é a lama dentinária, ela penetra no túbulo dentinário e ela fica sobre a dentina. É como se fosse uma sujeira mesmo. Ela fica depositada em cima ali da estrutura dentinária. Quando eu falo que o ácido ele promove a limpeza do dente, o que que o ácido vai fazer com essa lama? Respondam aí. Quando a gente colocar o ácido, vai limpar, vai remover essa lama de cima da estrutura da dentina. Então tá aqui, ó. Isso aí. Então, após o preparo dental, ocorre o quê? O surgimento da lama dentinária. Então, ali, ó, o ácido na dentina, ele vai fazer o quê? Vai remover a lama dentinária, tá? E aí a gente utiliza o ácido fosfórico 37%, no máximo 15 segundos. E ainda ele vai desmineralizar a dentina. Ele vai remover a lama dentinária. Opa. Vou botar aqui, ó. Ele vai remover a lama dentinária e vai desmineralizar também a dentina. Então, ó, a gente está iniciando o protocolo de condicionamento da dentina. Então, a gente aplica o ácido sobre a dentina e ele só pode ficar 15 segundos no máximo, pessoal. Mais do que 15 segundos, e é contado no relógio isso, já desmineraliza muito a dentina e já prejudica o nosso sistema adesivo e a nossa resina composta. Anotaram isso? Por isso que quando falam ali técnica sensível, é porque os segundos que são contados no relógio, eles são assim, ó, milimetricamente ou cronometricamente, assim, ó, tem que ser certinho. 16 segundos já prejudica, 17 já prejudica, 18, 19 prejudica. Então, o que que o dentista faz? A maioria dos dentistas fazem. Eles contam ou na cabeça, ou botam o ácido ali em esmalte e dentina tudo junto, sabe? Não conta, passa do tempo, ou às vezes não lava o tempo necessário, por isso que cai, por isso que quebra, por isso que não dá certo as restaurações. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo tem que durar uma restauração de resina na boca sem cair, sem infiltrar, sem dar problema? Mas olha esse Eduardo, não sei. Ó, 5 a 6 anos tem que ser a durabilidade média de uma resina sem dar problema nenhum na boca. Tanto em esmalte quanto em dentina. Então não pode acontecer nada na resina composta nesse tempo. Se ela quebrar, se ela cair, se ela infiltrar, a culpa é do dentista. Claro, a não ser que o paciente pegue, morde um pedaço de osso, um caroço de pêssego e quebra a resina. Se não, entre 5 a 6 anos, se a resina infiltrar, cair ou acontecer alguma coisa, a culpa é do dentista, ele tem que fazer de novo, sem cobrar do paciente. E o que que os dentistas fazem? Eles fazem de novo, cobram do paciente e isso está errado. E aí, lembra quando eu falei lá na primeira aula que o sucesso para tu ter consultório cheio de paciente e para tu ganhar dinheiro é o quê? Tu ser honesto, verdadeiro e saber o que faz. Aí já inicia esse processo de honestidade, de ser verdadeiro e saber o que está fazendo. Então, quando eu falo e passo para vocês esses tempos, é porque é o correto, é o que tem que ser seguido. É o mais correto de todos, ó. Tá aqui as literaturas, ó. Nakabayashi e o Peschley 2002, o Vomerbeek 2003. Então, são os artigos base para esse tempo aqui de condicionamento, ok? Então, ó, tu utiliza o ácido fosfórico,
15 segundos no máximo, e aí tu lava o dobro do tempo, com spray e água. Geralmente tem esmalte e dentina junto, então tu deixou lá no esmalte 30 segundos e na dentina 15, tu vai lavar 1 minuto sempre a dentina, com spray e água. O que vai acontecer? Ó, colocou ali, tem o esmalte aqui, ó, e aqui tem a dentina. Então, geralmente vai ter esmalte e dentina na cavidade, tu vai deixar 30 segundos em esmalte e 15 na dentina normal, vai lavar o dobro do tempo com spray e água. Ó, o que acontece, ó, aqui tá a lama dentinária sobre o dente, ó, e dentro dos tubos dentinários, e aqui após o condicionamento ácido, olha o que acontece, ó. Remove a lama dos tubos dentinários e aí expõe as fibras colágenas. Estão vendo aqui, ó, que tudo esses fiozinhos aqui? O ácido desmineraliza a dentina e expõe as fibras colágenas, que são a parte orgânica da dentina. Beleza? Entenderam? Então, limpa bem e expõe as fibras. Entenderam? Acho que não foi falado com a quantidade de ácido que deve ser utilizado. Isso, tu tem que cobrir toda a estrutura dental ali que está envolvendo a restauração. Pequena, média ou grande a cavidade, tu tem que cobrir toda a estrutura ali toda a estrutura ali que tu removeu e tu tem que aumentar tipo um pouquinho para os lados ali o condicionamento no esmalte daí. As espessuras 0,5 ele já faz efeito, isso aí. Então eu vou mostrar para vocês depois com esmalte e dentina ao mesmo tempo, tá? Vocês vão entender daí. Eu explico separado os dois, depois os dois ao mesmo tempo. O que acontece aqui, ó, pessoal? Depois que tu lava, você vai expor as fibras colágenas aqui, que são essas amarelinhas aqui, ó. Você faz uma desmineralização da dentina e elas ficam flutuando aqui na água, depois que tu lava. É mais ou menos assim, ó, igual as algas do mar, por exemplo, num aquário. Existem as algas ali, né? Então, quando elas estão na água, elas ficam flutuando para cima, beleza? Depois que tu lava o ácido da dentina, as fibras colágenas elas ficam iguaizinhas às algas do mar, para cima, assim, flutuando. Entenderam? Se eu remover essa água do aquário, ou remover a água do mar ali, ou remover a água da dentina, o que acontece com as algas, pessoal? Secam, sei lá. E cai, né? Elas caem, assim, né? Elas não vão ficar flutuando, elas vão cair. Elas vão, tipo, cair para baixo, né? Se tu tirar a água, elas não vão flutuar, elas vão cair uma por cima da outra, né? Isso? Sim, isso aí. Então, a mesma coisa acontece na dentina. Se tu remover essa água aqui, ó, as fibras colágenas, elas vão cair, elas vão colabar, é o nome aqui, ó, colabação. Então, elas vão cair uma por cima da outra, e não é isso que a gente quer. Então, na dentina, a gente não pode secar com jato de ar, ao contrário do esmalte. Tá? Olha que complicado que é a dentina. Então, a gente não seca com jato de ar. Não pode. Porque senão, as fibras colágenas aqui, ó, que como se fossem as algas, elas vão cair uma por cima da outra, e a gente não quer isso. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente vai botar bolinhas de algodão ali, ou papel filtro, que é de café, só para remover a umidade excessiva da dentina. Tá? Aquela água empoçada da dentina a gente vai remover. E ela vai ficar úmida, beleza? Ela vai ficar com água. Por quê? Porque a gente tem que manter as fibras colágenas em pé. Ok? Entenderam? E por que a gente tem que manter essas fibras em pé, como se fossem as algas do mar? Porque no meio dessas fibras aqui, ó, é que o adesivo ele vai penetrar e vai se entrelaçar e aí vai endurecer e vai conseguir ficar aderido à dentina.
No esmalte, ele penetra nas micro-retenções, né? E na dentina, ele entra pelo meio das fibras colágenas aqui, ó, e endurece e fica ali retido. Entenderam essa parte? Era o que tinha hoje. Sim. Vamos botar lá dentro do Então, o forno, que a tá? gente vai fazer? Em esmalte, a gente seca. Na dentina, não. A gente faz o quê? Remove o excesso de umidade. Beleza? E aí a dentina fica úmida. A gente mantém as fibras colágenas em pé. Alguém tem alguma dúvida? Ó, vou mostrando para vocês. Então, olha só. Ó, a gente vai lavar bem e a gente não seca com jato de ar. Não pode. Senão as fibras colágenas, elas caem. Ok? Então a gente seca com bolinha de algodão e deixa a dentina úmida. Ela vai ficar brilhosa. Beleza? E aí, o que acontece? Acontece que a energia de superfície da dentina ela fica baixa. E aí que entra o segundo passo do nosso sistema adesivo, que vai ser o primer. E o primer, ele é o quê? Um elevador de energia de superfície, que nem eu expliquei ali da maquiagem das gurias. Ele aumenta a energia de superfície e a energia de superfície aumentada, o molhamento vai ser maior. Beleza, pessoal? Entenderam? Sim. Além do que, olha só o que o primer faz. Dentro do primer, além dele aumentar a energia de superfície da dentina, que ela está baixa com o ácido, existem solventes aqui, ó, solventes. Esses solventes são o quê? Acetona e álcool. Por que existem esses solventes no primer? Porque eles têm afinidade com a água. E olha só que legal. A acetona e o álcool vão se ligar na água ali que está mantendo as fibras em pé. Vão se ligar nessa água aqui, ó. Aqui, ó, nessa água aqui. Beleza? E vão evaporar a água da dentina. E ao mesmo tempo, através desses monômeros aqui bifuncionais, que são monômeros orgânicos, eles vão fazer a troca da água por esses monômeros. Então, em vez de ficar azulzinho aqui, ó, de água, ele fica verdinho. E o primer vai ajudar a manter as fibras em pé e vai evaporar a água da dentina. Que viagem, né, pessoal? Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, ó, vou explicar de novo, olha só. Então, nesse slide aqui eu vou explicar tudo. Olha só. A gente condicionou com ácido 15 segundos, desmineralizou aqui a dentina, e aí as fibras ficaram aqui, ó, expostas, em pé, com a água ali, deixando elas em pé. A gente vai remover o excesso de água e vai continuar úmido. Vai continuar a água aqui, mantendo as fibras colágenas ali flutuando, tá? O que o primer faz? O primer vem, dentro do primer, a acetona e o álcool se ligam com a água e faz a evaporação da água, porque água não é bom com o sistema adesivo. Então, os solventes, eles evaporam a água da dentina e, ao mesmo tempo, esses monômeros, eles entram no lugar da água e continuam mantendo as fibras em pé, tá? São monômeros orgânicos, tá? E eles não deixam as fibras cair, olha aqui, ó. Estão vendo? Elas continuam em pé. Só que não vai ter a água aqui para atrapalhar o sistema adesivo. Entenderam? Sim, muito doido. Viagem, né? E ao mesmo tempo aumenta a energia de superfície. Por quê? Porque o adesivo ele tem que penetrar e molhar toda essa região aqui das fibras colágenas. Tu vê como é difícil, tá? Mas isso aí eu vou explicar para vocês assim, ó, 2, 3, 4, 5 vezes ao longo da nossa matéria. Beleza? Então aqui, ó, segundo passo, o primer. Beleza? Ó, o que ele faz? Ó? Estabiliza as fibras e evapora a água. Tá? Então, como é que aplica o primer aqui? Ó? Aplica 2 vezes, esfregando, 20 segundos.
Aqui, vou voltar aqui, ó. Depois de ter aplicado as bolinhas, ó, 2 vezes, friccionando 20 segundos. Ok? Então, pega uma gotinha, aplica, esfrega 20 segundos, pega outra gotinha, esfrega mais 20 segundos. Quem que pediu para entrar aqui? Deixa eu ver. Ninguém. Ó, mais 20 segundos e depois a gente dá um jatinho de ar de 40 segundos aqui no primer. Beleza? Tranquilo? Sim. Daí depois, adesivo, mesma coisa que o esmalte. 2 vezes, 20 segundos, esfregando, remove excesso, polimeriza por 40 segundos. Tranquilo? Daí o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer que o adesivo ele vai vir, a gente vai esfregar ele, ele vai penetrar no meio das fibras aqui, ele vai entrar nos túbulos dentinários, ó. Ele vai ter um bom molhamento porque o primer aumentou a energia de superfície. E aí ele vai formar o quê? A camada híbrida, que é chamada, olha aqui, ó. Esse aqui é uma foto na direita quando a gente eles removeram toda a dentina toda a dentina ali do dente e ficou só o quê? Adesivo penetrado aqui nos túbulos, olha aqui, ó, como se fosse aqui. Entenderam? Uma foto da camada híbrida isso aqui. Então a camada híbrida é o quê? É o adesivo penetrado nas fibras colágenas e nos túbulos dentinários e polimerizado. É chamada camada híbrida. Beleza? Prof, repete isso da camada híbrida. Então, ó, após utilizar o primer, que o primer vai o quê? Evaporar a água e aumentar a energia de superfície da dentina, o adesivo ele vai penetrar nas fibras, vai penetrar nos meios das fibras, vai penetrar nos túbulos dentinários, e aí a gente vai polimerizar ele e ele vai endurecer. E ele vai ficar aqui, ó, nas fibras, micromecanicamente entrelaçado, entenderam? E quando ocorre essa polimerização e essa penetração, ela é chamada de camada híbrida. Beleza? Camada híbrida. E o adesivo, o que o adesivo é? É matéria orgânica pura. O adesivo, se vocês não sabem aqui, o adesivo o que é? O adesivo aqui, ele é matéria orgânica pura, ó. Matéria orgânica pura. Mais conhecido como bis, tracinho GMA. Tá? Para quem não sabe, é matéria orgânica pura. Matéria orgânica pura. E é chamado de bis-GMA. Ok? Por que é matéria orgânica pura? Fica aqui, ó, essa matéria orgânica pura para conseguir se ligar com a resina composta, pessoal. Que também vai ter matéria orgânica pura, e aí a gente consegue colar a resina no dente através do adesivo. Entenderam? Então ele vai estar ali endurecido, o adesivo, micromecanicamente entrelaçado no esmalte e na dentina, e aí a gente vem com uma bolinha de resina e gruda nessa matéria orgânica pura. Porque aí vai ter afinidade da matéria orgânica da resina com a do adesivo. Entenderam? Não? Sim. É difícil? É difícil. Caco, tem um aluno ali que perguntou, o passo do adesivo é o mesmo do esmalte? Não entendi essa pergunta dele. Sim, é o mesmo. 2 vezes, esfregando 20 segundos, remove o excesso e aí polimeriza. Então, vamos escrever aqui da dentina aqui, ó. Então, da dentina, ó. Ó, dentina, tá? Ácido fosfórico, 37%, 15 segundos, beleza? Lava 1 minuto.
Beleza? Bolinhas de algodão, ó, bolinhas de algodão. E aí a dentina fica úmida. Dentina não, bolinhas de algodão. Não seca com jato de ar. Não seca com jato de ar. E a dentina fica úmida. Ok? Dentina úmida. Primer. 2 vezes friccionando. Friccionando 20 segundos. Ok? Adesivo. 2 vezes friccionando 20 segundos. Remove excesso e polimeriza 40 segundos. O que forma daí? Camada híbrida. Isso aí. E a camada híbrida é o quê? É matéria orgânica pura, endurecida, e vai se ligar com a matéria orgânica da resina composta. Aí vocês vão entender na próxima aula como que funciona essa ligação, ok? Então aqui, ó, para deixar bem claro, esclarecer, vou dar um caso clínico para vocês. Tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Então eu expliquei o esmalte separado da dentina, tá? Mas é quase que impossível a gente ter uma cavidade que envolve dentina sem ter o esmalte. Então, como é que a gente faz isso quando tem esmalte e dentina junto? Tá? Eu vou explicar isso para vocês agora. Por isso que eu expliquei separado um e outro. Tudo certo? Eu sei que é difícil de assimilar. Tipo, eu sei que é difícil de entender na primeira vez. E essa, assim, ó, é uma aula que é muito difícil de fazer com que o aluno entenda. Por isso que eu vou repetir para vocês, assim, ó, várias e várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Quando eu for aplicar o adesivo, quando eu for aplicar o ácido, eu vou batendo na tecla, ó, o que ele está fazendo agora? Primer, o adesivo, tarará. Eu vou falar para vocês 1 milhão de vezes até vocês entenderem. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam, tá? Na prova, é assim, ó, metade da prova é isso daí. Tá? Já até digo, ó, 5 questões da prova é condicionamento da estrutura, ok? Eu peço 2 de esmalte e 3 de dentina. Tranquilo? Já aviso para vocês. Então, uma questão da prova é o que o ácido faz no esmalte? Beleza? Daí vai estar lá. Aumenta a energia, limpa e cria micro-retenções. Essa é a resposta. A segunda vai ser o quê? O esmalte, por que pode secar o esmalte? Porque não tem fibra colágeno, então elas não colam. Aí lá vai outra pergunta. Na dentina, o que o ácido faz na dentina? Remove a lama, baixa a energia, expõe as fibras. O que o primer faz? Remove a água, mantém as fibras em pé e aumenta a energia. Daí o que acontece quando bota o adesivo? Forma a camada híbrida, que é o entrelaçamento do adesivo nas fibras e nos túbulos. Essas são 5 questões da prova, entenderam? Eu estou até falando o que vai cair. Beleza? Certo? Aí vocês podem voltar ali na gravação e acertar 5 questões. Que barbado, hein, ó. Que barbado, tá barbado. Eu não quero que vocês fiquem ali, o dentista que é foda, não sei o quê. No meu tempo não era assim, pois é, Erlon, mas agora os alunos não tem que ter medo e, sabe, ficar nervoso com prova. Quero que entendam e que assimilem, façam os passos corretos, sabe? Não quero que ninguém pegue exame, nada. Tranquilo. Barbada, né? Barbada. Então vamos ali, ó, pessoal. Vamos para o caso. Então aqui, ó, digamos, tem uma classe 2, tá? O que é a classe 2? Envolve mesial, oclusal e distal, digamos. Então aqui tem uma classe 2, tá? Então aqui a gente tem, ó, vocês conseguem ver bem certinho, esmalte, beleza? E dentina, ok? Então como é que a gente faz o sistema adesivo nessa situação? Olha só. A gente vai iniciar o sistema adesivo colocando o ácido só no esmalte, beleza?
Somente esmalte. E aí a gente, quando coloca no esmalte, a gente inicia aplicando o ácido somente esmalte durante 15 segundos. Beleza? Passados 15 segundos, a gente coloca na dentina mais 15. E aí vai totalizar 30 no esmalte e 15 na dentina. Lembra que eu expliquei para vocês? Aqui, ó, sempre tem que passar um pouco da área de esmalte aqui, ó, para condicionar um pouco mais a área do dente aqui. Beleza? Estão entendendo? Eu pedi o que era eu pedi o que era de Brunstone. Teoria hidrodinâmica de Brunstone. Movimento hidrodinâmico das fibras colágenas. Que dá a sensibilidade. Para vocês verem. Estão entendendo ali, pessoal? Então, ó, comecem a anotar aí o passo a passo em esmalte e dentina ao mesmo tempo. Ó. Inicia o condicionamento somente em esmalte durante 15 segundos. Anota. Após 15 segundos, estende o ácido mais 15 segundos para a dentina. Vai totalizar 30 esmalte e 15 em dentina. Ok? Beleza. Aí, lavamos pelo dobro do tempo. Como ficou 30 em esmalte, a gente vai lavar com um spray ar água durante 1 minuto. Lavou toda a cavidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai tapar aqui com bolinha de algodão a dentina, tapar bem, a gente vai vedar bem, beleza? E a gente vai aplicar jato de ar no esmalte. Então, a gente vai secar o esmalte aqui, com os jatos de ar, e a gente vai manter a dentina úmida, protegendo ela com as bolinhas de algodão. Beleza? Por isso que é bom gravar a aula, vocês têm o passo a passo. Ó. Então, a dentina ela estando úmida e o esmalte seco, a gente vai aplicar o primer. Tá? Ah, Caco, mas eu disse que o esmalte não precisava. Mas como tem dentina junto envolvida, a gente vai ter que aplicar o primer de qualquer jeito. Por isso que eu disse que não tem problema botar o primer depois. Então a gente vai aplicar o primer. Como? 2 vezes esfregando durante 20 segundos. Beleza? Aplicado esse tempo, a gente vai dar um jatinho de ar durante 40 segundos. Ok? E o que esse jato de ar faz? Ele vai evaporar a água que ficou ligada com a acetona e o álcool. Lembra que eu falei dos solventes? Então, eles vão evaporar a água dos tubos dentinários. Ok? Aplicado o primer, a gente vai aplicar o adesivo 2 vezes durante 20 segundos esfregando. Tá? Aí, a gente remove os excessos de adesivo com outro pincelzinho seco, leves jatos de ar também no adesivo e polimeriza 40 segundos. Entenderam? Vai formar a camada híbrida e aí depois a gente faz a nossa restauração de resina composta. Entenderam? Querem que eu coloque aqui? Entenderam, pessoal? Repete, por favor. Vou repetir então. Ó, vou repetir. Então, vamos lá, desde o início. Então, ó, o caso clínico. Como a gente utiliza quando a gente tem esmalte e dentina ao mesmo tempo? Ó. Inicia o condicionamento ácido somente em esmalte durante 15 segundos. Ponto. Passado 15 segundos, estende o ácido para a dentina. Mais 15 segundos. Ponto. Totalizando 30 segundos em esmalte e 15 segundos na dentina. Não pode passar desse tempo. Beleza? Lava com spray ar água pelo dobro do tempo. Ok? Lava pelo dobro do tempo com ar água. O que vai acontecer? Vai ficar o dente úmido. Vai ficar molhado.
Então a gente remove o excesso de umidade com bolinhas de algodão, tapa bem a dentina com bolinha de algodão, e aí a gente vai secar o esmalte com jato de ar. Beleza? O esmalte ele vai ficar seco e a dentina ela vai ficar úmida. Beleza? Aí, o próximo passo, aplica o primer 2 vezes esfregando durante 20 segundos. E após as 2 vezes, a gente aplica jato de ar de 40 segundos. Ok? Para que serve o jato de ar? Para evaporar os solventes que estão ligados com a água lá na dentina. Daí vai evaporar a água e vai ficar os monômeros ali mantendo as fibras em pé. Após isso, a dentina vai estar com a energia de superfície alta, o esmalte também. A gente aplica o adesivo 2 vezes, esfregando 20 segundos. Ele vai penetrar no esmalte, nas microrretenções, vai penetrar na dentina, entre as fibras e nos tubos dentinários, e aí a gente vai remover os excessos com jatos de ar e pincéis secos, ali os pincéis secos, e polimerizar 40 segundos, formando a camada híbrida. E aí a gente vai conseguir ligar a resina composta ao dente, através do imbricamento micromecânico. Tranquilo? Sim, eu só tenho uma dúvida. Pode No caso pedir. da dentina, quando a gente lava, tem que secar também. Não, né? Daí tu tapa com bolinha de algodão, assim, ó. Vai estar o dente ali, tá? Vai estar o dente molhado, aí a gente... Claro, tu pega, seca ao redor aqui do dente, né? Sim. Passa gaze, passa algodão, deixa mais... Tira toda a umidade em excesso. Aí tu vai pegar uma bolinha de algodão e vai tapar toda a dentina, vai proteger ela. Tá vendo? Sim. E daí o que acontece, ó? Ela vai ficar brilhosinha, úmida. Uhum. Daí ela tapada com a bolinha de algodão, a gente dá jato de ar só no esmalte. E o ar não vai chegar lá embaixo na dentina, entendeu? Sim. E não vai secar ela. Se tu secar, as fibras elas vão cair. Daí o adesivo não vai conseguir penetrar no meio das fibras, entendeu? Uhum. Entendi. Alguém mais tem alguma dúvida? Tem que esperar algum tempo entre as aplicações do primer? Não. Aplica uma vez, 20 segundos, troca o brushzinho ali, o pincel, bota mais uma gotinha, esfrega mais uma vez, 40 segundos jato de ar, e aí já aplica o adesivo. Mais dúvidas? Não? Sim? Tudo certo então, pessoal? As 2 de adesivo no mesmo esquema do primer? Mesmo esquema do primer. Isso aí. Sempre troca o pincel. Então, quando a gente for fazer uma restauração, a gente vai utilizar 2 pincéis para o primer, 2 para o adesivo e mais 1 ou 2 para remover o excesso do adesivo que ficar ali na cavidade. Então, a gente usa mais ou menos 6 pincéis descartáveis para cada restauração. Sempre tem que trocar, tá? Isso aí. O jato de ar do primer, ele não é tipo em cima do dente, ele é mais de longe, porque é só para fazer o quê? Para evaporar o álcool e a acetona, que estão ali ligados com a água. E o jato de ar do adesivo, ele é mais de perto, para o adesivo espalhar melhor, ele ficar mais homogêneo no dente, tá? Eu vou mostrar para vocês isso no passo a passo lá no laboratório, vocês vão ver. E polimeriza sempre 40 segundos. Nesse tipo de cavidade aqui, ó, polimeriza 40 na mesial, 40 no oclusal, e se tivesse aqui, mais 40 na distal. Ok? Então, polimeriza 40 aqui, 40 aqui. E aí, depois, resina composta. Alguma outra dúvida? Sim, não? Tudo tranquilo? Eu sei que é difícil de entender, mas a gente vai repetir várias e várias vezes. Tá?
Se ninguém tem mais dúvidas, por hoje a aula é isso, tá, pessoal? É mais para vocês entenderem como funcionam os sistemas adesivos. Quinta que vem aula sobre resina composta, o que que é a resina composta, do que ela é formada, como ela se liga e a técnica de restaurar. Lá na próxima aula vai ser o Erlon que vai dar os tipos de cavidades, tipos de cavidades, nomenclaturas, os materiais que a gente utiliza, espátulas, brocas, tarará, ok? E daí, lá na outra aula, eu acho que a gente inicia a prática. Então, a gente tem mais 2 ou 3 aulas teóricas ainda, ok? Tudo certo? Beleza. Certo. Tá. E a gente, ó, já vai começar a restaurar, pessoal. Não vamos, sem enrolação. A gente vai pegar, vai pro laboratório, já vai meter broca nos dentinhos ali, fazer as cavidades e já restaurar. Quanto mais a gente treinar, melhor. Quanto mais treinar, melhor. E assim, ó, já venham para práticas com o passo a passo na cabeça, tá? Para fazer certinho, do jeito correto. Ok? Espero que vocês tenham entendido, porque é uma aula difícil, espero que vocês tenham gostado também. É bem complicado, é difícil de entender, mas assim, a gente vai repetir várias e várias vezes até vocês pegarem a manha da coisa. As aulas nunca vão ser mais que 1h30, tá? 1 hora, hoje foi 2 porque é uma aula difícil, mas assim, ó, 1h30 no máximo as aulas teóricas, porque mais que isso o pessoal já não entende muito. Assistam a aula de novo, repitam, vão lá, anota o passo a passo, façam bem certinho, tempo cronometrado sempre, tá? Porque é baseado em milhares de artigos esse passo a passo que eu dei para vocês, ok? Existem diferentes adesivos com diferentes passo a passo ao longo da dentística vocês vão aprender, beleza? E vocês viram que é complicado um adesivo, um sistema adesivo. Show? Está tudo certo? Um beijão, um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, manda no grupo ali que a gente esclarece tudo certinho, tá? É difícil, isso aí. Eu sei que é difícil de entender, mas a gente vai pegar conforme a gente vai conversando, tá? Valeu. Beijão a todos aí. Qualquer dúvida, vocês peçam para nós 3, que a gente sabe passar tudo o que precisar para vocês. Beleza? Que vem.